Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Soares, sou professor de cálculo, brincadeira, sou estudante de engenharia civil, mais especificamente na Unit de Maceió, e estou pagando cálculo 2 com a professora Nayara. E hoje eu vim dar uma aula para vocês de sólidos de revolução, mais especificamente de como achar o seu volume. Hoje eu vou ensinar para vocês de onde vem a fórmula e vou fazer um exercício de fixação. Espero que vocês gostem. Obrigado! Aqui, como vocês podem ver, nós temos uma função que eu chamei de f de x e o seu gráfico. Nós vamos ter que fazer uma revolução no eixo x e depois no eixo y e depois vamos aprender como é que faz em uma reta. Agora, para começar, nós vamos começar com fazendo a revolução da função no eixo x e vamos ver o que vamos obter. Bom, isso foi o que a gente obteve após fazer um giro completo ao redor do eixo x. E agora, nós vamos ter que identificar alguns parâmetros que vão nos ajudar a calcular este volume. O primeiro parâmetro é achar um raio, ou seja, vamos ter que fazer um cilindro aqui, que eu vou fazer agora. Aqui está. Eu fiz um corte e essa moeda, rodela, como vocês quiserem chamar, a gente pode ver que é um cilindro. E esse cilindro, logicamente, tem um raio. E esse raio é nada mais nada menos que o f de x, ou seja, raio é igual a f de x. E aqui, como vocês podem ver, eu coloquei o dx. O dx é nada mais nada menos que um mínimo avanço em direção ao x. E eu coloquei grande aqui só para vocês entenderem, mas isso daqui é muito, mas muito fino mesmo. É mais fino que uma folha de papel, podemos dizer assim. E agora, sabendo disso, nós vamos analisar essa rodela separadamente e vamos destacar ela para fazer comentários e então eu vou calcular o volume dela. Aqui está o nosso cilindro, que eu coloquei ele deitado para facilitar o entendimento. Aqui está o nosso raio, que é o f de x, e aqui está o nosso h, que é a nossa altura, que é o dx. Aqui do lado eu coloquei outro cilindro, que como a gente estudou no ensino médio, sabemos que o volume de um cilindro é igual à área da base vezes a altura. E o que é a área da base? É πr ao quadrado. Sabendo dessa fórmula aqui, a gente consegue calcular o volume desse cilindro aqui. Sendo que, como a gente também sabe, esse cilindro aqui é apenas uma moeda, uma rodela, uma mínima parte daquele sólido inteiro que a gente quer calcular. Então, no lugar de usar o V aqui, eu vou chamar ele de dV. Aí, no caso, a fórmula vai ficar o seguinte: dV é igual a π, que é uma constante, o nosso R, que é o f de x, ao quadrado, e o nosso h, que é o dx. Mas, sabendo que a gente tem que achar o volume daquele sólido inteiro, o que a gente tem que fazer? A gente tem que integrar. E o que é integrar? A integral é a soma de todas essas rodelas, todas essas moedas, até achar esse sólido inteiro. Então, no caso, vamos ter que integrar. Aí, no caso, vai ser integral de dV é igual a integral de π vezes f de x ao quadrado vezes dV. Integral com derivada, a gente corta. Aí no caso vai ficar como? V é igual a π, que pode sair, vezes integral de f de x ao quadrado vezes dx. Bom, entendendo tudo que já foi explicado e lembrando da fórmula que foi passada, vamos fazer um exercício de fixação. Esse exercício consiste em calcular o volume gerado por essa função num sólido de revolução. Para isso, vamos ter que fazer uma revolução em torno do eixo x. E após girar em torno do eixo x, vamos ver que sólido vai ser formado. Então, aqui está o nosso sólido gerado, que se parece muito com um cilindro. Sabendo disso, nós podemos usar aquela fórmula que foi passada anteriormente, pois como nós sabemos o raio, que é o f de x, nós podemos calcular o volume. Bom, aqui está a nossa fórmula,
que é volume é igual a π vezes integral de f de x ao quadrado dx. Sabendo disso, nós vamos identificar cada um dos seus valores. No caso, volume é igual a π, que é uma constante, a integral de onde até onde? Nós sabemos que é de 0 até 5, vezes o f de x, que é o 10, que esse 10 também é uma constante, que no caso vai virar 100 e pode sair, vezes o dx. Como o 10 saiu, ficou assim. Volume é igual a 100π integral de 0 a 5 vezes dx. A integral de dx nós sabemos que é x, e x, por ser uma constante, saiu também. E agora nós temos uma integral definida. Aí no caso vai ficar assim. Volume é igual a 100π x. Isso aqui substitui, aí substitui o 5 e depois o 0, aí vai ficar assim. Volume é igual a 100π, 5 menos 0, aí depois vai multiplicar o 5 por 100 e vai dar esse valor, que é o volume é igual a 500π unidade de medida. Pronto, tá aí, resolveu a questão. Fernando, tem outro jeito de fazer? Tem, que é o que eu vou explicar agora. Bom, essa aqui é a outra forma de se fazer, que é o que? Pegar o cilindro e pegar só o que interessa, que no caso é o raio e a altura. Nós sabemos do ensino médio que o volume de um cilindro é a área da base vezes a altura, ou seja, o volume de um cilindro é igual a πr ao quadrado, que é a área da base, vezes a altura. E como nós temos o raio e a altura aqui, é só substituir. Volume é igual a π vezes 10, que é o raio, ao quadrado, vezes 5, que é a altura, que dá o mesmo valor que a gente achou da fórmula passada. Fernando, vai ser sempre que vai ter duas formas para se fazer? Não. Por quê? Porque o cilindro é uma forma conhecida. E não vai ser sempre que vai ser uma forma conhecida. E quando não for forma conhecida, a gente resolve por integral. Enfim, espero que tenha ajudado, espero que vocês tenham entendido também. E até a próxima. Tchauzinho.